Alternador de carro como motor de bicicleta. Funciona? Fica bom? Vale a pena montar? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos descobrir tudo isso. Nós vamos montar uma bicicleta elétrica usando um alternador de carro. E vamos fazer vários testes para nós ver se funciona, se dá certo, se vale a pena montar. E para começar, nós já vamos ter que pegar esse alternador e transformar ele em um motor. Então nós já vamos ter que desmontar ele. E para desmontar, nós temos que tirar esses 4 parafusos aqui, que na verdade o meu aqui só tá tendo 2. Mas primeiro eu vou tirar essa caixinha aqui porque é o regulador de tensão dele. Nós temos que tirar porque ele tem umas escovinhas. Se caso você tirar aqui e puxar tudo, quebra essas escovas aqui, ó. Esse alternador, pela especificação que ele mostra aqui, ó, me parece, ó, que tá escrito ali, ó, 14 volts, 45 amperes. Pelo jeito aqui, eu acho que esse alternador ele é muito usado em Fit Uno, em Gol, esses carros mais antigos. Quem entender melhor aí, fala para nós nos comentários aí. Vai tirar muita dúvida da galera. Por enquanto, nós não vamos modificar em nada essa parte daqui. Agora, essa parte de cá, nós vamos tirar todos os diodos, essas ligações, essa plaquinha, nós vamos tirar tudo aqui e vamos deixar somente o estator. Aqui dessa bobina de fio aqui, desse estator, tem 3 fios que saem dele aqui. Então nós vamos cortar ali para nós tirar esse estator fora. Agora esse restante que nós vamos tirar tudo também. Para quem não sabe, o alternador, ele é chamado de alternador porque ele trabalha com energia alternada. Então ele tem essas plaquinhas, esses diodos aqui, que transforma a energia alternada em energia contínua para estar carregando a bateria e suprindo toda a alimentação do carro. Para testar se o nosso estator tá bom, eu coloquei o multímetro em escala de continuidade. E aqui dentro aqui tem encontro dos 3 fios. Ó. Eu vou encostar aqui na ponta dele. E eu vou encostar em cada um desses, tem que bipar, ó. Tá vendo? Todos os 3 bipou, então quer dizer que não tem fio partido. Agora eu vou encostar aqui e vou encostar na carcaça. Não pode dar continuidade. Ó. Não tá dando, tá vendo? E aqui se eu encostar aqui já dá, ó. Se der alguma continuidade do fio para a carcaça, é porque tem algum fio aqui despelado encostando na carcaça. E depois de passar uma escova de aço e dar uma boa lavada com água e sabão, ficou até bem marromeno bom, olha só para vocês verem. E nós já vamos montar ele, pessoal. E só vamos encaixar o estator de volta do mesmo jeito. E repara só que o fio tá ficando aqui pro lado de fora. E agora é só encaixar outra parte. Agora nós temos que emendar esses 3 fios na ponta desses fios que nós deixamos ali. Mas já que eu sei que a maioria não manja muito de solda, soldar fio, principalmente esses fios grossos, que eu também não manjo muito, é bem chato para soldar esse negócio. Então eu vou resolver fazer um negócio que, pessoal, eu acredito que vai ficar melhor ainda, cara. Olha só a sacada aqui, ó. Eu comprei esse conector de chuveiro. Esse aqui é um conector de louça que aguenta muita amperagem, cara. E nós vamos ligar eles aqui, que ele é de 3 aqui certinho, e vamos ligar o fio. E eu acredito que assim ficou muito melhor, porque ainda além desse conector de chuveiro ter uma conexão muito boa, ele é muito potente e a hora que você quiser substituir o fio, que se caso quebrar ou algo parecido assim, ele está removível. Mas por enquanto nós só alimentamos o estator dele por fora. Agora nós precisamos alimentar o rotor dele, que é onde pega as escovas ali, ó, né? O famoso carvãozinho, que é isso aqui, ó. Então, para isso, nós vamos cortar essa parte onde liga as escovas com essa caixinha e soldar um fio em cada terminal desse onde está a escova. Inclusive, ele já tem até um ponto de solda ali, ó. Desse jeito, agora, uma escova não tem interligação nenhuma com a outra. Agora que já temos um fio ligado em cada escova, vamos montar no alternador de novo. Vou passar uma fita aqui para evitar de puxar o fio e arrebentar. E na teoria nós já convertemos o nosso alternador em um motor. E nosso motorzão já está pronto, pessoal. Coloquei até esses terminais a ponta do fio aqui, desse jeito, porque os terminais do fio do nosso módulo também é dessa forma. E esse módulo que nós vamos usar aqui, ele funciona até com 64 volts. Ele tem 1500 watts de potência. Agora nós vamos fazer a ligação elétrica dele aqui, funcionar ele em cima da mesa aqui mesmo, só para nós ver mesmo se vai funcionar, né?
Quando transformamos esse alternador em um motor, automaticamente nós transformamos ele em um motor trifásico, por isso esses 3 fios aqui. E eu coloquei o fio dessas cores aqui para facilitar para vocês entenderem, porque o nosso módulo também, as cores do fio são a mesma, são esses 3 fios aqui que são a saída do motor. E esse módulo aqui, ele é um módulo de bicicleta elétrica comum mesmo, desses motor brushless. E portanto eu comprei até esses parafusinhos para facilitar para nós fazer as emendas aqui. Prendi nosso alternador aqui na moça e agora é hora de nós ligar o acelerador. O acelerador vai ligado nesse chicotinho aqui, que é preto, verde e vermelho. Mas quando você compra um controlador e depois você compra o acelerador, normalmente não vem compatível a ligação um com o outro, pessoal. Igual aqui, ó. Aqui se você for olhar aqui, ó, o chicote é tudo igual, você pode ligar assim. Mas se você reparar os fios, até os fios já tá de maneira contrária. Ó, lá, lugar de lá tá verde, aqui tá preto. Lugar que aqui tá verde, lá tá preto. Então se você só chegar e encaixar, cara, vai dar ruim mesmo. Mas por causa disso aí, eu resolvi usar esse outro acelerador aqui, ó, que esse aqui só tá com os fios à mostra aqui, ó. Vai ser até mais fácil de me explicar a vocês como ligar. Então simplesmente nós vamos ligar o vermelho no vermelho, o verde no verde e o preto no preto. Agora, para ligar o controlador, eu vou estar usando essa bateria de 48 volts. Você pode usar também baterias de chumbo daquele jeito assim. Pode ligar 3 baterias, 4 baterias. Pode usar com 36 volts, 24 ou 48 volts. Ele vai funcionar com todos eles. Só tem um porém. Se você usar com 48 volts, com certeza que vai ficar muito mais veloz e mais potente. Por isso nós vamos usar com 48 volts. Mas a ligação do módulo aqui são esses 2 fios mais grossos aqui que vai na bateria. Esse fio mais vermelho, que é o positivo, e esse fio preto, que é o negativo. Então vou ligar no negativo da bateria, que é o fio preto dela, e fio vermelho mais grosso positivo no positivo da bateria. Agora o controlador já está ligado na bateria, mas para poder ativar ele, nós temos que ligar esse pós-chave, que é esse fio vermelho mais fino, no fio positivo da bateria. Mas se nós deixar ligado direto assim, ele sempre vai ficar consumindo energia, que vai ficar ligado direto. Toda hora que você acelera ele vai andar. Mas então nós temos que ligar uma chavinha entre meio os dois aqui. E você pode ligar uma chavinha tic-tac aqui, qualquer uma, ou você pode ligar um acelerador desse aqui, que já tem uma chave aqui, ó, liga e desliga, que o fio da chave lá é esses dois aqui. Então você vai ligar o amarelo no positivo da bateria e o azul nós liga no vermelho mais fino, que quando ligar a chave lá vai fechar contato entre os dois. Agora vocês se lembram desse fio que nós soldamos lá na escova do rotor? Pois é, pessoal, nós temos que injetar uma tensão nele, que aqui nós temos que colocar no mínimo de 6 a 12 volts para poder funcionar. E eu vou usar essa bateria de 12 volts de 15 amperes, não precisa ser muito grande porque aqui gasta pouca energia. E repare, eu vou rodar aqui, ó, ele tá solto. Quando a gente ligar aqui, igual tá ligado o positivo, quando eu ligar o negativo, que fechar o ciclo lá dentro, vai criar um campo magnético lá dentro, como se fosse um ímã. Olha só pra vocês verem, ó. Tá rodando livre. Eu vou ligar aqui, ó. Tá vendo? Ele freia, ó. 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 Girou, parou. E esse fio eu liguei lá, um vermelho e um preto, mas isso aqui não tem polaridade não, tá, pessoal? Pode inverter aqui, que não tem nada a ver. Esse restante de fio aqui é para poder ligar farol, freio, esse tipo de coisa que nós não vamos usar aqui agora, né? E esses dois branquinhos aqui, a gente liga eles dois, um no outro aqui, para poder estar invertendo a rotação do motor. Mas então aqui, ó, ligamos o motor, ligamos a bateria no rotor do motor, ligamos o acelerador e a bateria. Então, na teoria aqui, pessoal, tá tudo pronto, tá no jeito de funcionar. Vamos ligar esse negócio para nós ver se não vai explodir. Chegou a hora da verdade, vamos ver, ó. Ué, ligou não? Ah, tá, tem que ligar aqui, ó. Ligar a bateria, vamos ver. Ó, ligou, ó, 54 volts, cara. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Ó. Cara, que show, mano. Ó, rapaz, tem embalagem, cara. Olha só. Ó, dá até um vento aqui, ó. Refrigera mesmo. Ó, cara, que top, né? Aqui, eu reparei que esse módulo, esse controlador, ele tem uma rampa. Nota pra vocês verem, filma de perto pra vocês verem, ó. Eu posso acelerar tudo que ele dá uma rampa primeiro. Não vai dar um arranco, ó. Tá vendo? Eu acelero tudo, ó. Ele tem uma rampa. Entendeu? Eu tô me achando que esse módulo é onda senoidal, vou tentar fazer o teste. Agora eu vou pegar o tacômetro para nós medir quantas rotações por minuto que ele tá dando. Coloquei a fita aqui para nós estar medindo o RPM dele, mas primeiro eu vou mostrar para vocês como é que faz para ele rodar ao contrário. Repare que ele tá rodando para frente, olha lá para vocês verem, ó.
Vendo? Ele tá rodando nesse sentido, pro lado de cá. Aí, para poder inverter a rotação, basta a gente desligar, ligar e vem aqui nesses dois fios brancos aqui, ó, e conecta um no outro. Repare que ele vai, a gente deixa mais ou menos uns 5 segundos, ó. Repare que ele vai, tá vendo? Aí já tá girando ao contrário. Deixa uns 5 segundos para ele poder reconhecer. Pode desligar. Agora pode acelerar, que já tá rodando para trás, ó. Olha lá. Tá dando para ver direitinho? Mostra pertinho. Tá vendo? Tá vendo? Agora, se quiser fazer do mesmo jeito de novo, é só ligar aqui de volta. Ó, liga aqui, ó. Tá vendo? Espera uns 5 segundos e já tá girando pro outro lado de novo. Tá vendo? Agora ele voltou a girar para frente, olha lá, ó. Tá vendo? Já tá girando para frente, ó. Agora, com o tacômetro, nós vamos medir o RPM que ele tá dando, máximo. Ó, ligou. Vamos acelerar, ó. Tá em 500 e pouco, 600, 800, 1000. Ó, tá no máximo agora. 3.160. Rapaz, 3.160. E eu tô pensando em fazer a redução usando esse peão aqui de motorizada, de 10 dentes, e uma dessas coroas, ou de 44 ou de 60. Vamos somar aqui para ver como é que vai ser essa redução. Então vou dividir pela coroa maior, que deu 3.160 RPM no motor. Vamos dividir por 6, porque a nossa coroa lá é 60 dentes para 10 dentes. Então vai dar 526 RPM na roda. Eu acredito que está um RPM bacana, porque quando a gente coloca peso, é capaz de voltar aí para uns 400 e pouco RPM, que eu acho que é mais ou menos ideal para a bicicleta correr, sei lá, 50 km, 60, 80, não sei. Agora vamos tirar essa porca, tirar essa polia, tirar essa chaveta e essa arruela. Vou deixar somente uma arruela só e vamos voltar o cooler para o lugar aqui, para estar refrigerando o nosso motor, né? Vou colocar uma arruela aqui na frente. E o peão de bicicleta motorizada, ele não dá o diâmetro certo ali, ele é mais fino. Aqui é da 17 milímetros. Então eu passei uma broca de 17 milímetros aqui da mesma grossura do eixo aqui. E vamos colocar ele aqui, ó. Adicionar uma arruela e apertar com a porca. E ele vai ficar preso aqui somente na pressão mesmo. Uma outra curiosidade que quero tirar aqui agora é saber quantos amperes que está puxando o rotor ligado em vazio. Olha, vamos ligar aqui, ó. E automaticamente ele já está puxando 2 amperes, alguma coisa aí, ó. Então vou acelerar aqui para nós ver se aumentar muito, ó. Quando acelera, então, não está aumentando a amperagem. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar um interruptor entre aqui e aqui, porque quando estiver na bicicleta, porque senão sempre vai estar gastando energia quando estiver ligado assim. Agora eu quero descobrir se esse controlador é onda senoidal ou é onda quadrada. Para isso eu vou estar usando esse osciloscópio aqui, que na verdade ele é osciloscópio, multímetro e gerador de onda. Ele é 3 em 1. Eu vou abrir ele aqui, ó. Ele vem dentro dessa sacolinha aqui, ó. Bonitinha. Tem um lugarzinho de escorar assim. Essa garra negativa sempre vai aqui no comum. Esse primeiro aqui é para medir amperagem. Esse daqui é o que mede o gerador de onda, né, que faz o gerador de onda. E esse terceiro aqui que mede voltagem e a função osciloscópio também. Então nós vamos colocar aqui, ó. Vamos testar aqui. Aqui só girar aqui, ó. Você girou uma vez, já vai para voltagem. Depois milivolts, tem todas as coisas aqui como se fosse um multímetro comum. O interessante dele é o quê? Que ele tem osciloscópio. Vou deixar na escala de voltagem aqui e vou medir essa bateria para nós ver como é que tá. Rapaz, já tá bem descarregado, hein? 10.51 volts. E ele é bem preciso, cara. É bacana mesmo. Estive testando aqui, é bem preciso. Agora nós vamos ativar aqui o modo osciloscópio. A gente tem que apertar aqui, ó, esse alto aqui e segurar. Aí, já partiu, apareceu a tela do osciloscópio. E já vem aqui logo para 200 volts, né, que é o máximo dele, porque é tipo uma proteção, né, que se caso você colocar alguma voltagem aí alta aí não souber. E aqui, ó, tem várias funções aqui, ó, do tempo, né, que você vê a onda, a voltagem, dá para você mexer na voltagem, você aperta aqui, ó, F2 que vale por ali, e dá para fazer várias configurações aqui, assim, que você muda para AC, DC, entendeu? Aqui, ó, do jeito que tá aqui, nós já vamos fazer o teste aqui, ó.
Mudamos aqui e já vai fazer o teste. Porque quando a gente liga lá, a gente aperta esse botão de alto aqui, automático, e ele já detecta tudo sozinho lá. Tipo assim, né? Pra quem não entende muito, isso é uma função legal, cara. E nós vamos descobrir agora, então, pessoal, se ele é onda senoidal ou se é onda quadrada. Vou ligar aqui, ó, em 2 fios aqui que vai pro motor, né? Que tá vindo do módulo. E vamos acelerar aqui, ó. Ó, acelerar. Tá vendo? Aí, o que acontece? Eu vou apertar essa função aqui, ó, automático. Olha lá, tá vendo? Ele já detectou uma aparência legal pra gente ver lá, tá vendo? De maneira que a gente vai acelerando mais, ó. Vai ficando tipo mais tempo ligado. Mostra bem de pertinho. Tá vendo? De maneira que a gente volta e fica menos tempo ligado, ó. E mais tempo desligado. E dá pra nós ver ali que é onda quadrada, pessoal. Não é onda senoidal, tá vendo? Acelerar tudo, ó. Ó. Cara, aparelhinho muito top, cara. Muito legal. Dá pra nós descobrir se é onda senoidal ou se é onda quadrada. Aqui nós já descobrimos que é onda quadrada. Tem a vantagem e desvantagem, né? A vantagem da onda quadrada é que ele tem mais torque na arrancada, só que tem menos final. O outro já é o contrário, né? Tem menos torque na arrancada e tem mais final, quando é onda senoidal. Vamos fazer um teste aqui, ó, na tomada aqui para ver, ó. Ó. Aqui já está na função de 200 volts. Olha lá, tá vendo? Mostra direitinho, ó. Onda senoidal que vem da rede elétrica ali, ó. Tá vendo? Certinho, cara. Se quiser me mexer no tempo aqui, para mexer no tempo, tipo aqui, ó, mexe aqui no tempo, ó, vai ficando mais fininho, tá vendo? Mais largo, ó, tá vendo? Se quiser me mexer na voltagem também, você volta aqui, ó, exit, aí aperta aqui, ó, no volts e vai selecionando voltagem, ó, diminui aqui, ó, foi para 100 volts, cada quadradinho desse tem 100 volts. Ó lá, 50 volts, tá vendo? Mas é isso aí, cara, muito top. Lembrando que quem mandou pra nós isso aqui foi a Banggood, cara, que mandou pra nós. Se vocês interessar, cara, comprar um desse aqui, o link tá abaixo aí, na descrição do vídeo. E se vocês comprarem com um cupom de desconto nosso aí, vai ter um descontinho bacana. E na hora da compra tem uma seleção lá assim que tem escrito seguro tarifário. Se você pagar o seguro tarifário, caso for taxado pela alfândega, eles devolvem o seu dinheiro. É só entrar em contato com eles. Ah, e uma das coisas bacanas que eu achei aqui, pessoal, é isso aqui, ó, que tem bateria interna. Não tem desse negócio de ficar colocando pilha nem bateria. É só plugar no carregador de celular mesmo que ele carrega. Mas agora, pessoal, nós temos que desembolar o projeto aqui, senão nós vamos ficar agarrados. Mas então, a intenção é nós instalar o motor nessa parte da bicicleta aqui. Mas, primeiro, nós temos que instalar a coroa de 60 dentes. Para colocar a coroa de 60 dentes, eu tive que pegar a coroa de 44 dentes, que ela já tem a furação para cubo de freio a disco. Então marquei a coroa de 60 dentes, furei, e depois que eu coloquei e parafusei a coroa de 60 dentes no cubo de freio a disco, eu acabei descobrindo uma grande treta. Mas então a treta é essa aqui, pessoal. Ó, não sei se dá para vocês reparar, mas esse quadro ele é muito fechado, então ele não cabe essa coroa de 60 dentes, ela esbarra aqui, ó. Então nós vamos ter que resolver essa treta aqui. Então eu peguei um eixo de bicicleta, prendi a parte traseira da bike e peguei o macaco para me poder tentar abrir a parte traseira da bike também. Só que ele ficou escapulindo, então peguei 2 alicates de pressão e prendi de maneira que o macaco não vai deslizar. Mas eu sei que vocês devem estar pensando assim, cara, isso é uma gambiarra. Mas eu só tenho uma coisa para falar para vocês, que é uma gambiarra mesmo. Mas em minha defesa, cara, ó, ficou show de bola, deu certinho, cara, olha lá para vocês verem, ó. Cara, show de bola. Se eu estivesse fazendo projeto num quadro comum, igual esse aqui, daria pra gente pegar o nosso motor e encaixar assim, dessa forma. Cara, seria facinho. Mas já que nós estamos inventando moda em cima desse quadro aqui mais difícil, nós temos que seguir até o final, né?
E vocês acreditam que já tá pronto, pessoal? Eu fiquei preparando tanto para esse momento, tipo assim, rapaz, na hora que eu for fazer o suporte, nossa Deus, como é que eu vou fazer? Cara, e olha só, um pedaço reforçado de cantorneira, uma chapa lá atrás com os parafusos prendendo, o negócio tá 100% firme, ficou show de bola já, cara, olha só pra vocês verem. E tá alinhadinha a corrente, olha lá. Olha só. Rapaz do céu. Caraca, mano. Foi muito, tipo assim, 10 vezes mais fácil do que eu pensei. Mas agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou... agora eu marquei aqui, eu vou fazer uns recortes aqui, fazer uns acabamentos belezinha aqui, para não ficar essas pontas feias aí. E fazer uma pintura bacana e montar de novo. E fazer as elétricas para nós fazer os testes, cara. E eu vou falar para vocês, cara, eu nunca tive tão ansioso para poder testar um projeto igual todo dessa vez. Me saber se alternador de carro transformado em motor fica tão forte, potente, corre não sei quantos quilômetros por hora, igual o pessoal fala aí, cara. Então, cara, daqui a pouco nós vamos saber, cara. Vamos dar as primeiras ligadas então. Nós temos que ligar aqui uma chave, duas chaves, três chaves. Isso aqui é o segredo para ladrão não roubar. Vamos dar uma acelerada pra ver, ó. Pelo menos tá rodando, né? Rapaz, parece dar uma embalagem filé, hein? Parece que tá com arrancada, tá com torque. Vamos dar uma montada pra ver. Eu sentar aqui em cima aqui, nem sai do lugar, hein? Vamos lá. Oh, rapaz, é que o negócio tem força mesmo, cara? Rapaz do céu. Ó. Rapaz, não é que o negócio tá com força mesmo, cara? Parece que tá com torque violento. Rapaz, vamos embora pra nós testar na rua, vamos embora. Galera, chegou a hora da verdade então, né? Vamos colocar peso e acelerar pra ver, ó. Ligar nossas 15 chaves primeiro aqui. E vamos lá, ó. Vamos lá. Tá acelerando, vamos ver. Vai. Ó, rapaz. Rapaz. Tá acelerando mesmo, igual o motor de bicicleta. Parece um motorzinho de bicicleta mesmo, tá acelerando. Galera, então vamos embora pro teste de velocidade, então, pessoal. Vamos pegar essa reta aqui e vamos acelerar no máximo que dá aqui. Acredito que essa hora é a hora mais empolgante do vídeo, né não, pessoal? Vamos lá, vamos embora acelerar tudo então, ó. Ligamos aqui tudo, vamos embora. Opa, arrancada bacana, hein? Notei que parece que tá meio que desligando, cara. 30, 31, 35. Quarenta e três. Ó, tô notando que ele tá desligando, cara, ó. Ele tá desativando, ó. Tá vendo? Desativou, ó. Se acelerar muito, desativa. Tá desativando, cara. Já chegou a 43 por hora. Ó, acelerou de novo, tá vendo? Aí desativou, ó. Tipo quando a bateria tá ruim, mas a bateria não tá carregada. Rapaz, 43 por hora. Ô, sacanagem que parece que tá desativando, cara. Tá desligando, ó. Tá, vai. Tá acelerando. Aí, ó. Desativou, ó. Voltei o acelerador e ativo um pouquinho de novo. Tá desativando, cara. Tipo, tá cortando a corrente, cortando a velocidade.
Ó, desativou. Vai de novo. Não pode acelerar muito, senão ele corta. Aí, ó, desligou. Aí, ó, tem que parar de acelerar e de novo, ó. Ele desliga, aí você para de acelerar e vai de novo. Segurando acelerar, já. Tá embalando. Se acelerar mais um pouquinho, ó, desliga. Rapaz, será que o acelerador não tá dando certo aqui com esse módulo? Pessoal, poderia fechar o vídeo e falar que deu tudo certo, 100% e 43 km por hora que correu. Só que é o seguinte, cara, tá acontecendo algumas coisinhas, igual eu já falei pra vocês, que tá desativando quando a gente acelera muito. E outra coisa, que quando a gente acelera parado aqui, ó, olha só pra vocês verem, dá uma espécie de uns arrancos antes de ir, ó. Depois que ela começa a embalar, ela vai vai embora. Só que se você, tipo, segurar ou tiver num local pesado, poder andar, olha só pra vocês verem, ela fica dando esse arranco, ó. Tá vendo? Aí começou a pegar um embalo e desembala, vai embora. Então nós vamos ter que fazer alguns testes para ver se nós melhoramos esses negócios. Eu vou tentar mostrar para vocês o que tá acontecendo de verdade, subindo aqui morro ali, ó. Vamos acelerar, subindo, vocês vão ver na hora que perder a embalagem, que ele começa a dar espécie de uns trancos, parece que não tá sabendo para onde ir. Parece que tá tipo faltando o sensor RAW, cara. Olha só para vocês verem, ó. Não embalei. Ó, faltou energia. Ó, tá vendo? Agora ele dá os trancos, ó. Olha só para vocês verem. Se tá não precisa notado aí, ó. Entendeu? E não aguenta subir. Você pode acelerar que não vai. Entendeu? E o motor esquenta tanto que tá fedendo queimado, cara. Tá cheirando quente aqui, ó. Muito quente mesmo. Já estamos em casa, pessoal. Estamos fazendo alguns testes aqui, ó. Já troquei até a polaridade da bateria para ver se tem alguma coisa a ver, mas isso não tem nada a ver, cara. Quando eu comprei esse controlador, ele veio junto com esse acelerador já, original com ele assim já, no kit. Mas eu troquei o acelerador para nós tirar a dúvida, porque não tá aceitando mais de meia aceleragem. E olha só para vocês verem, eu vou acelerar e vou frear fingindo que tipo eu tô subindo o morro, vou forçar a roda. Olha só para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele dá essa travada. Então nós tem que ver o que está acontecendo aqui. Ou se é o alternador que não está aguentando os 1500 watts do controlador, ou se é o controlador que não está aceitando funcionar ele direitinho porque ele não tem o sensor RAW, né? Então não vou ter que fazer mais uns testes aí. Porque sobrou somente os dois agora, só o alternador e o controlador para testar. Para tirar todas as dúvidas, pessoal, comprei até uma plaquinha aqui, Step Down, que consegue abaixar a tensão, porque às vezes 12 volts está sendo muito para poder estar alimentando o rotor do nosso alternador. Então aqui ó, eu vou colocar aqui no máximo, ó, 6 volts e meio. E lembrando, quanto menos tensão que a gente injeta aqui no induzido, mais velocidade dá. Então agora nós vamos ligar para vocês verem o que vai acontecer. Olha só para vocês verem, ó. Escutou? Dá muita velocidade, parece que chega uns 150 por hora, mas qualquer pouco que pesa a roda, aí piorou mais ainda. Aí ela começa a fazer esse barulho, pim, aí e trava, cara, e não vai. Então quer dizer que a plaquinha aqui, menos tensão no induzido, não adiantou, cara. Então de volta à fase de planejamento. Galera, depois de muitos e muitos testes, acredito que nós identificamos o problema, pessoal. Ó, esse controlador, quando eu comprei ele porque os vídeos que eu vi, ó, os pessoal falar que tem que ser esse controlador porque ele identifica o sensor RAW automaticamente. Então ele consegue funcionar esse alternador modificado para motor. Só que ele não está querendo dar muito certo não, pessoal. Não sei se é porque ele está muito forte para ele, que o alternador está esquentando bastante. Então eu peguei esse outro aqui, ó, que esse aqui ele veio naquele kit daquele motor lá, ó, de 1000 watts. E eu liguei o display, o acelerador e vou funcionar para vocês verem aqui, olha só. Ó. Tá vendo?
aqui não tá travando, pessoal, tá vendo? Ele tá funcionando bacana. Esse controlador que nós estávamos usando, ele tem esses dois fios brancos que a gente conecta um no outro para poder inverter a rotação do motor. Esse controlador que nós vamos usar agora, ele não tem essa função. Para poder inverter a rotação, se caso estiver rodando ao contrário do que você precisa, é só inverter um dos fios do motor aqui, que ele vai rodar para o lado que você está precisando. Mas agora é nós partir fazer os testes na estrada de novo, para nós ver se o negócio ficou 100% mesmo. E já estamos do outro lado da cidade, vamos partir direto para o teste de velocidade, pessoal, sem enrolação. Vamos acelerar tudo para ver se esse negócio não vai estourar tudo dessa vez. Tomara que não, né? Olha lá, ó. Tá tudo ligadinho ali. Vamos embora. Olha, 130. Pessoal, ó, não adianta tentar correr mais que não vai passar de 48 não. Até agora não desativou não, pessoal. Tá bacana, viu, cara? Bacana, bacana, ó. Acelerei tudo aqui e não desativou, cara. Bacana mesmo. Ai, até mais feliz com isso aí, com o resultado aí. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte teste. Eu vou colocar apenas 6, 7 volts aqui. Eu coloquei 7 volts, porque quando coloca pouca voltagem no induzido do alternador, ele dá uma velocidade enorme, cara. Igual o pessoal mostra muito assim na bancada. O pessoal liga na bancada e mostra que o negócio fica a 1.000 por hora. E, inclusive é que acelera bastante mesmo, só para vocês verem. Fica muito mais veloz, né? Mas aí dá muita velocidade. Vamos fazer o teste aqui para ver se vai dar 1.000 por hora aqui agora. Galera, esqueci de ligar o microfone, mas vou explicar para vocês aqui o que está acontecendo. Quando a gente começa a acelerar, vocês podem perceber no vídeo que o módulo já começa a ligar e desligar direto. Porque automaticamente, quando aplicado menos tensão, menos de 12 volts no induzido, ele gera pouco campo magnético, como que se fosse o ímã que tivesse fraco. Então, dessa forma, o módulo não aceita simplesmente isso, ele fica ligando e desligando. E vocês podem perceber que nos motores Bruchler, principalmente de bicicleta, eles usam ímãs de neodímio, que é um ímã muito forte, muito bom. Então, eles funcionam muito bem. A gente vê muito o pessoal testando na bancada, quando aplica pouca tensão, menos de 12 volts, 6 volts, 7 volts, ele funciona, cara, numa velocidade absurda, como que nós testamos também aí, que com a roda no ar deu uma velocidade absurda, mas quando coloca peso na prática, é isso que acontece, o módulo não aceita e fica ligando e desligando a todo momento. Pessoal, pelos testes que nós fizemos até agora, eu vou falar para vocês, ó, nós deve ter rodado mais ou menos uns 4, 5 km na nossa brincadeira aqui, testando, e não tá dando nem para encostar a mão, cara, tá quente, pelando mesmo, tá até fedendo queimado. Eu até dei uma parada aqui, para ver se esfria um bocado, que eu ia fazer um teste subindo aquele morrão lá, mas eu até com medo de queimar ele, porque ele esquentou muito, cara, tá até fedendo queimado. Agora é o seguinte, ele com menos de 12 volts injetado aqui no induzido, não funciona. Não funciona. Que fica muito veloz, cara, não funciona não. Os testes que eu fiz até agora não funciona, cara. Menos de 12 volts eu testei com 10 volts, com 11 volts, com 9 volts. Não funciona. Um pouquinho de tensão a menos, a bateria fica um pouquinho meio ruim, ele já fica fraco e já fica cortando, entendeu? Então tem que ser 12 volts, se colocasse mais de 12 volts ficar melhor, só que aí ele já esquenta demais, que já está esquentando bastante com 12 volts. Então é o seguinte, pessoal, e outra que eu estou achando que esse controlador, ele é de 30 amperes, só que esse alternador ele é de 45 amperes, mas ele não aguenta, cara. Parece que ele não tá aguentando, porque o controlador nem mornou, cara, nem mornou, tá frio. E ele tá pelando, cara, ó, os fios dele dali, ó, de dentro ali, não dá pra mostrar vocês ali não, ali, ó, que esse fio ali, ó,
Não dá nem pra encostar o dedo nele, não. Tá pelando mesmo. Então, cara, eu tô acreditando, eu tô bem achando que esse alternador, ele tem que colocar um controlador nele no máximo de 500 watts para ficar bom, cara. Eu acho que ele não aguenta mais do que uns 500 watts, 350, 500 watts. Já tá começando a escurecer, mas vamos fazer um teste subindo esse morro daqui, pessoal, para nós ver se ela vai aguentar, ó. Vambora. Vamos sem embalar, ó. Ó, subindo, subindo. Aí, ó, até aqui, ó. Ah, daqui pra cima tem que ajudar no pedal pra aí, ó. Mas não cortou não, ó. Mas eu vou pedalar não. Praticamente parado. Aí, ó. Aí, ó, a altura. Não sei se dá pra vocês verem a altura aí que nós subimos aí, ó. Tá vendo? Subiu até bem, mas pra 1000 watts eu tô achando meio pouco, cara. Eu sei não. Dá a impressão que o módulo joga os 1000 watts, só que o motor não consegue converter os 1000 watts, que ele não tem toda a potência, né? Sei lá. Não sei se dá pra vocês verem a inclinação direitinho, como é que é o morro aí, ó. Mas subiu até mais ou menos a metade lá, dali pra cima, se quisesse ajudar pedalando, ele acabaria de subir. Era só, né, só movimentar o pedal que acaba de subir, levinho, mas só foi até a metade. E novamente reparando aqui, ó. Rapaz, esquentou, mas esquentou mesmo. De subir aquele pedaço ali, esquentou bastante, cara. Tá até fedendo longe. Pra fechar com chave de ouro, eu comprei um controlador de 350 watts que acabou de chegar, que nós vamos fazer os testes para nós tirar as nossas conclusões e nossas dúvidas. Eu tava até editando o vídeo ali já, ó, mas ele acabou de chegar ali, nós vamos fazer a ligação aqui para nós fazer o teste nele. Aqui, ó, eles são totalmente parecidos, são praticamente as mesmas ligações. Então não vou ensinar ligando tudo de novo, que é tudo do mesmo jeito. Nós só vamos fazer assim, ó, e já vai aparecer tudo ligado e tudo pronto. E na hora de testar, pessoal, olha só para vocês verem o que aconteceu. Travou do mesmo jeito. Parece que entra em algum conflito o motor lá dentro, lá, cara. Alguma coisa acontece lá que ele não vai mais, se caso você forçar a roda, colocar peso. Mas aí, eu, nas minhas curiosidades, eu fiz um outro teste aqui, pessoal, que é o seguinte. Esse controlador, ele funciona com 36 volts também. E olha só, quando coloca 36 volts, o que acontece? Olha só pra vocês verem. Ó, tá em 36 volts agora. Pode forçar que não trava mais, cara. Tá vendo só pra vocês verem? Com 36 volts parece que tá 100%. E estamos no mesmo local, no mesmo lugar, para nós fazer os testes, para nós ver se ficou top 100% mesmo, pessoal. Então vamos embora acelerar tudo em 36 volts. Vamos lá. Vamos fazer as comparações, né? Para ver como é que ficou, ó. Cara, de início já deu para ver que o funcionamento tá bacana. Tá liso. Só não tá tão forte igual tava em 48 volts. Lá vai, cara, olha só, ela vai se embalando. Olha que isso, cara. Olha lá. Ele faz igual 48 volts na velocidade. Acho que deu uns 10 km a menos, né? Tem que ver lá depois. 37, segurando 37, 38, tá vai. Ó, rapaz, que bacana, cara. Não desativou, tô acelerador embaixo, ó, parei de acelerar, fui, ó. Tô acelerando direto e não tá cortando, cara, ó. Tá vendo? Ó, parei de acelerar. Vamos voltar aqui, ó. Eu tô querendo ver sobre o aquecimento, cara, pra nós ver se qual do jeito que, como é que vai estar o aquecimento, se vai aquecer demais. Porque no outro de 1000 watts, aquele que tem o display, né, daquele motor que eu mostrei pra vocês, ele tava funcionando bacana, cara. Ficou funcionando até bacana, só que o problema é que tá aquecendo demais. Ele dá poucas voltinhas que ele dava assim, e saía até fumaça. Agora vamos fazer um teste naquele morrinho que nós subiu da outra vez com 48 volts. Vamos ver se vai ter muita diferença. Olha lá. Acelerando o máximo. Estão subindo. O torque diminui muito, cara. Muito. Nós subiu até lá no meio da outra vez. Aqui já tá parando já, ó. Praticamente no pé do morro aqui, ó.
Olha lá, aí no caso tem que ajudar pedalando, ó. Entendeu? Tem que ajudar pedalando. Por as baterias agora ser mais pesada, que é de chumbo agora, então nós subiu até embaixo ali só. Entendeu? Subiu até lá. Da outra vez nós subiu até aqui sem pedalar. Entendeu? Então o 48 volts fica bem mais forte, cara. Só que eu tô percebendo aqui, ó, que tá aquecendo bem, mas bem menos, cara. Do jeito que tá aqui, ó, se for para andar na baixada assim, eu acredito que funciona de boa. For para descansar sua perna andando, correndo na baixada. Agora subir morro, cara, deixa a desejar. Você tem que pedalar mesmo. A não ser que a gente faça as modificações aí, né? E coloca ele aproveitando as marchas da bicicleta aí. Mas para isso vocês têm que colocar nos comentários para saber se vocês querem ver esse vídeo aí. Nos nossos testes aí, ó, nós já rodamos aqui 4 km, fora mais uns 3 que nós rodamos sem gravar. E até que a temperatura dele aqui tá aceitável, cara, ó. Tá vendo? Não tá tão quente igual tava. Já rodamos bastante aqui, uns 7 km mais ou menos. O controlador aqui não tá muito quente também, não sei se é porque tá bem do lado de fora aqui, ventando nele. Mas por enquanto tá bacana. A bateria tá marcando aqui 38,1 volts. Agora vamos ver se nós fazemos um teste de autonomia para ver quanto que essa bateria vai durar. Aí pessoal, rodamos 12 km, fora mais uns 3 ou alguma coisa que nós rodamos sem tá gravando, né? Porque nós estávamos fazendo teste de velocidade. E a bateria aqui tá marcando 36,6 volts. Vamos dar mais umas rodadas aqui para nós ver se vai conseguir rodar bastante ainda. Aí pessoal, acabou de dar 17 km, ó. Aqui já está bem descarregado a bateria. Então rodamos 17 km, mais uns 3 ou 4 que nós estava rodando fazendo teste de velocidade, pessoal. Eu não sei quantas voltas que eu já dei aqui, fui lá na frente e voltei para dar esses 17 km aqui, cara. Você tá doido. Mas aqui tá com 35,2, mas quando a gente acelera tá caindo bastante. Então eu já considero que já está descarregada a bateria. Agora nós vamos medir aqui se essas 3 baterias que descarregou ou se essa bateria que funciona os 12 volts lá do induzido. Então vamos conferir se o marcador dali tá marcando direitinho, ó. As 3 baterias aqui, ó, tá dando 35,19, lá tá dando 35,2, rapaz, tá marcando direitinho. Agora essa que vai pro induzido aqui, nós vamos ver quanto que ela tá marcando, ó. Olha lá, ó. 12,57. Então essa aqui tá carregadinha, cara. Essa que vai pro induzida tá bem carregada ainda, essa de 12 volts que vai para lá. Agora essas 3 aqui que descarregou mesmo. Vamos medir uma por uma aqui para ver, ó. Essa aqui, ó, só uma delas aqui que tá nas 3, ó, 11,63, tá vendo? Ó, 11,72. Então quer dizer que essas baterias normal que funciona o motor tá descarregada mesmo. Mas então foi isso aí, pessoal. 20 km de autonomia que deu aqui, cara, nos nossos testes. Com esse controlador de 350 watts, funcionando com 36 volts. Conclusão do nosso projeto. Esse controlador de 1500 watts não deu muito certo no nosso projeto, pessoal. 48 volts e o motor não ficava funcionando bem com ele, ficava sempre limitando, sempre dando aquele barulhinho e travando. Com esse controlador de 48 volts também, mas que usa display, e funcionou até bem, cara. Funcionou bacana, só que tem um problema que é aquecimento. E parece que esse motor não está aceitando os 48 volts. Quando coloca 48 volts, ele aquece demais, demais mesmo, cara. A ponto de feder queimado. E colocar menos de 12 volts, menos tensão, no induzido dele não funciona. Eu fiz todos os testes, não funciona. Até se a bateria estiver ficando fraca, ele para de funcionar bem, entendeu? Com a roda no ar você acelera e dá 1000 por hora, entendeu? Com pouca tensão. Quanto menos tensão coloca no induzido, dá mais velocidade. Só que quando você coloca algum peso e não tem força nenhuma, ele trava, entendeu? Ele para de funcionar. Então não funciona, é só com 12 volts mesmo, com bateria boa. Agora com esse controlador de 350 watts, que nós colocamos em 36 volts, que ele funciona com 36 volts também, rapaz, ficou show de bola, igual vocês viram, cara. E eu fiquei pensando, ele não deu muito torque para subir, mas eu fiquei pensando, vocês imaginam, uma bicicleta, qualquer bicicleta com 350 watts, no máximo que dá é uns 30 km por hora, entendeu? 30 e pouquinho, sendo muito bom. Esse aqui com 36 volts e 350 watts,
nós conseguimos fazer dar quase 40. Deu 40 km por hora praticamente no GPS. Rapaz, depois que eu parei a pensar, cara, você tá doido. Só que não ficou muito bom para subir morro. Eu acredito que tem que ter uma redução maior ainda para poder subir morro. Ou colocar nas marchas, usando as marchas. Mas para isso aí, vocês têm que deixar nos comentários para mim saber se vocês querem continuar vendo essa saga de alternador de carro na bicicleta. Esse controlador de 36 volts 350 watts não aqueceu muito para funcionar esse motor, mas para poder aproveitar mais ainda esse motor, eu acredito que se colocar um de 500 watts vai funcionar muito bem, ele vai aproveitar mais, ele dá mais força e não vai aquecer tanto porque vai ser 36 volts. Mas chega, né, pessoal? Chega de comprar controlador para esse vídeo, porque senão vai quebrar nós, cara. Dá para fazer um projeto desse mais potente, mais forte? Eu acredito que sim, e por isso nós temos isso aqui. Pessoal, um alternador de carro muito mais potente. Esse aqui eu acredito que seja de 90 a 120 amperes. Só tem um porém, ele é 6 fios. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade para ligar, mas nada é impossível. Dá pra gente ensinar no vídeo certinho. Mas por ele ser 6 fios, ele tem opções de a gente fazer ligações nele para gastar menos, para gastar mais, para puxar mais, para ter mais velocidade. Então dá variações de ligações nele. E eu acredito que ele vai aguentar facilmente os 48 volts e os 1500 watts. E por isso eu comprei até esse aqui, pessoal. Ó, esse aqui é um controlador que ele trabalha com onda senoidal e onda quadrada de 2500 watts, pessoal. Esse aqui é top. Se a gente conseguir fazer ele funcionar com isso aqui, você tá doido, vai ficar show de bola demais. Mas para isso, igual eu falei para vocês, vocês têm que deixar nos comentários para me saber se vocês querem continuar vendo nossa saga de alternador de carro como motor de bicicleta. Mas eu sei que esse vídeo ficou muito longo, esse vídeo ficou bem grande, que eu perdi até as contas de quantas vezes que eu tive que rapar meu cavanhaque para terminar esse vídeo. Mas eu só quis fazer um vídeo mais completo possível, pessoal, porque eu assisti vários e vários vídeos e todos os vídeos são picados, cara, que você pode assistir 20, 30 vídeos que você vai sair de dentro do vídeo com dúvida. Então eu quis fazer passo a passo, teste, vários testes, tudo belezinha aí, e só espero que o esforço aí tenha valido a pena para vocês. E eu não poderia deixar de explicar para vocês como carregar as baterias, né, pessoal? Aqui, como as baterias são todas iguais, eu liguei todas elas em série aqui, dando 48 volts e estou carregando com um carregador de 48 volts de bateria de chumbo, e eu uso as 3 baterias para estar ligando o controlador de 36 e uma bateria ligando lá o nosso induzido. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui ainda não se inscreveu no canal, pessoal, eu sinceramente não sei mais o que fazer para convencer você a se inscrever no nosso canal e acompanhar os nossos projetos aí, cara, acompanhar as nossas experiências absurdas e muito mais coisa aí. Então, galera, compartilha o vídeo, segue nós em toda a rede social e até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha, ó, nós vamos tentar sempre subir mais de nível, tá? Valeu e fui!